Alguém pode estar pensando, algum internauta, mas Santa Vó, Virgem Maria, e o meu milagre, quando vai acontecer? É importante nós termos paciência, porque cada um tem o seu tempo. A Santa Vó Rosa, por exemplo, ela teve um dos pulmões perdido, e depois de alguns anos que Jesus, em uma oração, uma reunião de quinta-feira, na hora da oração, que ele deu aquele pulmão novamente, um pulmão novo a ela, mas ela passou um bom tempo sem um dos pulmões. Me lembro de um irmão da congregação de Marília. Ele contou um testemunho muito bonito. Na época o santo irmão Aldo estava em seu corpo físico, e esse irmão sofria com um grave problema nos rins, e chegou a conversar com o santo irmão Aldo, pedir a orientação dele, e o irmão Aldo disse: irmão, confia, o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Só que ele esperou por 10 anos. 10 anos foi o tempo. E ele teve a sua saúde restabelecida depois dos 10 anos. Chegou o seu momento. Da nossa parte, temos que confiar. Nunca exigir nada de Deus. Pedir, claro. Rogarmos saúde, direção, sabedoria, mas devemos nos lembrar da oração do Pai Nosso, quando ele disse, nosso mestre e querido Salvador Jesus: Pai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Devemos confiar, devemos pedir, devemos clamar, devemos almejar saúde, mas sempre dizendo: irmão Aldo, seja feita a tua vontade, e termos toda a paciência para que a vontade e os planos de nosso Deus aconteçam em nossa vida de acordo com o que os céus têm planejado para os seus filhos aqui na terra. Por isso a paciência, por isso a humildade, por isso a tranquilidade. E nunca exigimos nada. Irmão Aldo, eu quero esse trabalho, eu quero essa casa para mim, eu quero esse carro para mim. Não, irmão Aldo, Santa Vó Rosa, Virgem Maria, me ajude, gostaria, tenho vontade, mas que o Senhor tome conta, que a senhora avó tome conta. Porque às vezes é plano de Deus levar um irmão, levar uma irmã, levar alguém que às vezes a gente quer que viva mais, mas chegou o momento. Os planos de Deus são outros. E às vezes nós insistimos em algo que a médio e longo prazo nós vamos ver que não foi a melhor vontade, a melhor saída, a melhor escolha. E que na verdade aquilo que Deus tinha preparado, sim, era o melhor. Porque Deus, Jesus, a avó, o santo irmão Aldo, eles não veem as coisas só agora. Eles enxergam lá na frente, o futuro. Então eles, se a gente deixar, é claro, se a gente deixar, eles vão fazendo as escolhas, direcionando as coisas da melhor forma para todos nós. Nunca Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, vai dar algo ruim para nós. Deus é amor. Jesus falou sobre isso. Vocês, Jesus falando, pregando, ele disse: vocês que muitos são maus, mas para os seus filhos vocês não dão pedra para comer, fazem o melhor. Imagine Deus que ama.
Deus nunca vai fazer algo para prejudicar, para maltratar, para judiar os seus filhos. Deus nos ama muito. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos ama muito. E tudo que eles fizerem somente será para ajudar. O irmão Aldo, a avó, não faz nada para atrapalhar ninguém. Eles não vieram para isso. Jesus mesmo, ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O irmão Aldo, a avó, da mesma forma. Então, continuemos confiando, sem desanimar, sem ter medo, porque alguns dias atrás eu estava relendo o livro Rainha das Flores, e tem um trecho interessante, que a Santa Avó Rosa, ela orientando uma irmã. Essa irmã, ela estava tendo uns sonhos esquisitos, teve uma experiência, problema na vida, uma luta, enfim. E aparentava um certo medo. A Santa Avó Rosa ensinou ela que o medo e o nervosismo atrai a doença e o mal. Então ela disse, tem que confiar, esqueça sonho ruim, não tenha medo de nada, confie, Jesus está com você. Tenha coragem e calma, paciência, porque o medo e o nervosismo atrai a doença e o mal para dentro da sua casa, para a sua vida, para a sua família. Então a avó ensinou, está lá no livro Rainha das Flores, quem puder ler, são ensinamentos maravilhosos para todos nós. Então a gente tem que ter essa coragem. Irmão Aldo, estou com o Senhor. Santa Avó, estou com o Senhor. Me ajude, me guie meus passos. Temos um hino muito bonito que fala sobre isso. Guie meus passos, irmão Aldo. Guie meus passos. E vamos lá, persistir. Cabeça erguida, olhando para o céu e tendo paciência, porque todos nós temos o nosso tempo, a nossa hora, cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e cada um tem a mão de Deus, os planos de Deus, os porquês nós temos em nossa vida, e o Pai sabe de tudo, e em resumo, Ele fará sempre o melhor para todos nós, porque Ele cuida particularmente de cada um. Cada um é um caso, uma pessoa, é um coração que o irmão Aldo, a avó cuidam e dão sempre o melhor. Mas da nossa parte a gente tem que ter coragem, não ter medo de nada e paciência. Paciência para esperarmos o tempo de Deus. Ontem nós refletimos, meditamos na mensagem que o Conselho publicou sobre os sentimentos ocultos do coração. E nesta tarde nós vamos meditar na segunda mensagem que nosso Conselho publicou sobre a união da igreja. O título da mensagem é: na Igreja Apostólica não pode haver divisão de espíritos. Um dos grandes males que sempre assolou a humanidade e trouxe graves problemas para a raça humana e para o povo de Deus no passado foi a divisão de corações, de pensamentos e de opiniões, com a formação de partidos ou de grupos, sendo uns contra e outros a favor. Entretanto, nosso santo irmão Aldo nos deixou esta mensagem dizendo: não quero este mal dentro de nossa igreja. Não quero a formação de partidos em nenhum trabalho, no coral, obreiros, membros, pastores. Os partidos ou agrupamentos dentro da igreja geram desconforto, desrespeito, fofocas, inimizades, divisão,
malquerência de toda sorte de maldade, e isto não é do reino dos céus. No reino dos céus não existem partidos e nem divisão de espíritos. Mas, infelizmente, alguns irmãos não melhoram nesta parte tão importante para o crescimento espiritual e material de nossa igreja, que é a unidade de espírito. Jesus, antes de subir aos céus, rogou ao Pai pela unidade de sua igreja, isto é, do seu povo, para que todos sejam consagrados na verdade, a fim de que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho amado, e nos tempos presentes é preciso haver esta unidade no povo apostólico, para que o mundo creia que Jesus voltou e enviou o Consolador, a Santa Rosa, e formou o seu rebanho e o pastor, por excelência, nosso profeta, Santo Irmão Aldo. Amados, havendo partido dentro da igreja, haverá uns a favor e outros contra. Isto não é divisão, isto não é formação de grupos, isto não é falta de amor ao próximo. Por acaso tais pessoas estão fazendo parte do Espírito do nosso Deus? O Santo Irmão Aldo nos responde assim: digo-lhes que não estão dividindo o corpo de Cristo, quebrando a união e a paz entre irmãos, fazendo julgamentos uns dos outros, tomando iniciativas precipitadas e errôneas, pois não podem ter a inspiração dos céus, perdendo a razão, a graça e a bênção de Deus e de seus santos, e causando grandes males e problemas para a igreja. Então, nosso Santo Irmão Aldo deixa um conselho para nós todos. Apelo a todos os obreiros, coristas, músicos, regentes e todos que amam e servem a igreja, para que sejam unidos, promovam a unidade de espíritos, não sejam orgulhosos, não queiram mandar uns nos outros, não façam pouco de seus irmãos, mas sejam humildes, sinceros, pacientes, perseverantes, dedicados, promovam a paz, pois sem esta paz não pode haver a união. Se todos querem ganhar a salvação e herdar o reino dos céus, e já tomaram a decisão de seguir esta igreja apostólica, procurem melhorar nesta parte tão importante, atendam um pedido do santo e querido irmão Aldo. Amados irmãos, qual é a nossa principal marca? Qual deve ser a principal marca do povo de Deus? Como assim? Quando a gente olha, por exemplo, para o estado do Amazonas, qual a principal marca deste estado? Assim que a gente pensa lá na região norte, no estado do Amazonas, a gente já lembra da floresta amazônica, não é verdade? A gente pensa no estado do Amazonas, a gente lembra da floresta amazônica. Quando a gente olha para a cidade de Foz do Iguaçu, o que lembramos de imediato? Das cataratas do Iguaçu. Quando a gente olha aqui para a cidade de Jundiaí, município de Jundiaí, nos lembramos que Jundiaí é considerado o segundo melhor município, a segunda melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Só jogar no Google lá, qual a segunda melhor cidade do Brasil para se viver? Aparece Jundiaí. A primeira Maringá, a segunda Jundiaí. E quando a gente pensa no povo de Deus, qual a principal característica do povo de Deus? Quando a gente olha para a igreja apostólica, qual deve ser a principal característica que tem que vir em primeira mão? A união. Assim como eu olho para o estado do Amazonas, eu lembro da floresta amazônica, eu olho para Foz do Iguaçu, eu lembro da
catarata, as cataratas de Iguaçu, eu olho para Jundiaí, eu me lembro que é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Eu olho para o povo de Deus e eu tenho que ter em mente, claro, qualquer pessoa olha para a igreja apostólica, tem que ter em mente como principal característica, a marca principal desse povo, a união. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, que estes e aqueles que serão meu povo no futuro, que somos nós, sejam unidos como eu sou com o Senhor, para que através desta unidade o mundo reconheça neles, olhem que Jesus disse, através desta marca, através da união do meu povo, o mundo reconheça que estou com eles e eles são meu povo. Daí, um dos motivos que a Santa Avó Rosa sempre lutou pela união, tanto que ela gostava muito do hino 158, sempre unidos, colocava quando possível os obreiros para marchar. E uma das coisas que o Santo Irmão Aldo mais falou, se não foi a mensagem, as mensagens que ele mais colocou em nosso boletim, união. Tanto que um vídeo que temos no Santo Irmão Aldo, em uma festa, ele dando recado ao povo, ele disse: venham para a sede, vamos nos reunir, porque somos uma família só. Por isso, irmãs, irmãos, jovens, queridos internautas, nós devemos lutar pela união do povo de Deus. Eu sei que às vezes algum irmão, alguma irmã pode pensar que, e até perceber, e acontece, fulano não está muito alinhado, ciclano não está fazendo a coisa certa. Mas é importante entendermos que no céu não, mas na terra, na igreja, como Jesus falou em uma parábola tão bonita, e temos um hino que fala a respeito desse fato, o joio anda no meio do trigo até um certo tempo. Nós temos que ter essa consciência. Enquanto a Santa Avó Rosa estava em seu ministério terreno, enquanto o Santo Irmão Aldo estava em seu ministério terreno, muitos foram os joios que estavam entre nós, e hoje não é diferente. Por que o joio? Jesus falando a respeito das coisas do reino dos céus e sobre o seu povo na terra, porque no céu é diferente, o joio já não entra no céu. Mas falando sobre a sua igreja na terra, Jesus disse assim, a parábola do joio e do trigo, São Mateus capítulo 13. Ele disse: o reino do céu é semelhante a um homem que bem cedinho sai para semear a boa semente. E então ele semeia, planta a boa semente, o trigo. Só que a noite chega e este homem vai descansar. E enquanto ele dorme, vem o inimigo, na surdina, escondido, vai lá na plantação, onde ele semeou, aquele homem, bom homem, semeou o trigo, vai e semeia o joio e foge. Porque o inimigo age na surdina, ele age no esconderijo, ele é astuto, ele não se aparece, ele é misterioso. O inimigo é assim. E passado o tempo, a erva começa a crescer, o trigo. E os agricultores percebem que apareceu o joio crescendo ali no meio e indagam o Senhor: como isso aconteceu? E o Senhor mostra a eles: o inimigo, na surdina, à noite, foi lá e semeou o joio. E então aqueles agricultores: vamos arrancar o joio, vamos tirar, limpar o joio. E o Senhor disse: calma, agora não. Deixe
o trigo crescer, mas também deixe o joio crescer. No dia da ceifa, no dia da colheita, o joio vai ser retirado primeiro. Vamos juntar o joio e lançar no fogo. E o trigo será colhido e colocado em meu celeiro. Mas percebam, irmãos, que Jesus falou que o joio também cresce. Ele também se desenvolve. Ele também, aparentemente, tem o seu espaço por um tempo. Mas nem por isso nós, o irmão ou a irmã, que é trigo, pode desanimar e deixar de viver unido, não com o joio, mas com Deus, com os céus. O joio não pode atrapalhar a nossa união. Sabemos que tem, sabemos que ele cresce junto. E às vezes a gente até fica preocupado, e meu Deus, isso não sai, isso não vai embora, e está crescendo, mas Jesus já alertou sobre isso. Calma, meu povo. O irmão Aldo já falou sobre isso. Calma, meu povo, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Porque chegada a hora, ele, irmão Aldo, como os grandes ceifeiros, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, vem, retira o joio, joga no fogo para ser queimado e dá galardão ao trigo. Portanto, que nós apostólicos lutemos pela união do povo de Deus, pela igreja. Não olhando para as lutas, para os problemas, mas sempre pensando que a nossa marca tem que ser a união. Ah, mas como eu vou me unir se fulano não colabora? Mas você não está se unindo com a dificuldade do fulano ou ciclano. Nós estamos se unindo com os santos. Quando eu venho para reunião, por exemplo, eu sento no banco e estou em oração. Irmão Aldo, esteja comigo. Quando eu entro na igreja, vou participar do coral, eu não venho aqui para agradar um ou outro, eu venho para agradar Jesus. Eu não venho cantar ou servir como obreiro para agradar um ou outro, eu venho para servir o céu. Se tem um ou outro que está com dificuldade, ou é um joio que está no meio, isso não vai atrapalhar a nossa união, e não pode atrapalhar a nossa união. Mas para isso a gente tem que ter amor, perdão, paciência, humildade e constante oração. Vigiai todo o tempo orando, para que o inimigo não tome conta de si. E desta forma, irmãos, a nossa marca será conhecida no mundo. O mundo tem que olhar para a igreja apostólica e ver um povo unido. Um povo unido. É essa a principal marca da última igreja de Deus na terra, a Nova Jerusalém, a igreja apostólica, a igreja da Santa Vó Rosa, a igreja do Santo Irmão Aldo, a igreja da verdade, que é o hino que nós vamos ouvir a seguir. Amém.
igreja da verdade, na verdade, sem temer, pois vivemos sempre em santidade, santidade pra vencer. Servindo a Deus com toda a lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. E sendo a igreja da verdade e poder, temos a felicidade, felicidade no viver. Anunciamos com sinceridade, sinceridade no coração, com firmeza, com toda certeza, e nesta igreja a salvação. Com lealdade e firme na verdade e poder, temos a felicidade, felicidade no viver. Com Deus na eternidade, eternidade de glória e luz, iremos com a gloriosa Santa Rosa em com Jesus. Nós somos a igreja da verdade, sem temer. Vivemos sempre em santidade, santidade pra vencer. Servindo a Deus com toda lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. Sendo a igreja da verdade, em poder, temos a felicidade, felicidade no viver. Anunciamos com sinceridade, sinceridade de coração, com firmeza, com toda certeza, que nesta igreja a salvação. Com lealdade e firme na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade.
Amém. Irmãs, irmãos, eu agradeço em nome do Santo Irmão Aldo a presença de todos, a participação dos nossos irmãos membros, o trabalho dos irmãos obreiros, diaconisas e o trabalho maravilhoso do nosso coral, orquestra. Muito obrigado pelas apresentações preciosas que alimentaram a nossa alma. Desejo uma semana muito boa, abençoada para todos, um bom almoço e um final de tarde maravilhoso em família para os senhores, para as senhoras, para todos os internautas. Convido a igreja para ficar em pé. Vamos encerrar a nossa reunião orando, as nossas mãos erguidas aos céus. Pai bendito, muito obrigado por esta reunião santa, pela unção do vosso divino Espírito Santo. Obrigado pelas bênçãos de Jesus Cristo, pela graça de Maria Santíssima, pelas bênçãos da Santa Vó Rosa e pela direção e presença do nosso Santo Irmão Aldo. Profeta bendito, querido e Santo Irmão Aldo, dê uma semana muito boa e feliz para todo o teu povo que aqui está, para os nossos internautas. Santo Irmão Aldo, abençoe a todos, unindo as famílias, os filhos, os pais, os casais, que a tua graça, a tua paz permaneçam com todos eles, livrando dos perigos deste mundo, das influências e tentações que o maligno vem apresentar a teus filhos, dando a eles, desde as crianças, jovens, aos irmãos de mais idade, vitórias para que tenham uma semana gloriosa, de muita paz e amor, de muita harmonia. Santa Vó Rosa, abençoe, Mãe bendita. Eu clamo a Senhora, abençoe esses nomes que estão sobre o altar. Dê a cada vida que aqui está saúde, prosperidade, união na família, paz, amor, dando a todas essas pessoas vitória. Que logo mais os seus problemas sejam resolvidos e eles possam escrever o seu testemunho, escrever o seu milagre e agradecidos louvarem os céus pela tua ajuda, Santa Vó Rosa, pelas bênçãos que a Senhora derramou sobre estas vidas preciosas. Crianças que aqui estão, meninos, meninas, mães, pais, irmãos de mais idade, queridos internautas, com muita alegria em nossa alma, com muita fé, recebamos todos a unção poderosa e preciosa do Espírito de Deus. Recebamos a bênção, a graça do Santo Pai, nosso querido Deus Criador. Recebamos de Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, recebamos dele o perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas, assim como perdoamos os nossos devedores. Recebamos de nossa Mãe Maria Santíssima o carinho de nossa Rainha, a paciência de Nossa Senhora, o alento, o aconchego de nossa Mãe. Recebamos da Santa Vó Rosa coragem, para a gente carregar nossa cruz com classe. Recebamos da Santa Vó Rosa amor, perdão e vontade de viver e servir o reino dos céus. E do Santo Irmão Aldo que está aqui juntinho de todos nós, dando a bênção para todos, estendendo as mãos dele, Santo Irmão Aldo, para todos nós e para os senhores internautas, para as senhoras. Recebamos dele, Santo Irmão Aldo, um abraço repleto de esperança, repleto de paz, lembrando da letra do hino que diz, com este abraço do Santo Irmão Aldo, lembrando deste hino que diz, a vida na terra é um céu para nós todos. Amém. Paz do Senhor, irmãos, vão com Deus.